Sobre jardins é um ensaio escrito pelo filósofo e ensaísta inglês Francis Bacon no século XVII. Ele aborda a arte e a beleza dos jardins, fornecendo insights e conselhos sobre seu planejamento e design. É uma obra influente no campo da arquitetura paisagista e oferece uma perspectiva única sobre a criação de jardins harmoniosos. Sobre jardins. Por Francis Bacon. Releitura contemporânea. Foi Deus Todo-Poderoso quem criou o primeiro jardim. Na verdade, ter um jardim é uma das coisas mais prazerosas para as pessoas, pois proporciona descanso para a mente. Sem jardins, os prédios e palácios seriam apenas construções comuns. Ao longo do tempo, à medida que a civilização e a elegância se desenvolvem, as pessoas se preocupam cada vez mais em construir edifícios grandiosos e cuidar de jardins delicados, como se a jardinagem fosse o máximo da perfeição. Podemos perceber isso ao observar como os jardins reais são organizados, sendo projetados para serem bonitos durante todos os meses do ano, com flores que se revezam em cada estação. Para os meses de dezembro, janeiro e a última parte de novembro, devemos escolher plantas que permaneçam verdes durante o inverno, como azevinho, era, louro, zimbro, teixo, ananás, abetos, alecrim e alfazema, flores de vinca branca, roxa e azul, carvalhinha, uma planta chamada alga, laranjeiras, limoeiros e murta, se mantidos em estufa e manjerona doce, também sob aquecimento. Para a última parte de janeiro e o mês de fevereiro, temos as árvores Meserion que florescem nessa época, açafrão da primavera, amarelo e cinza, orelha de urso, anêmonas, tulipas precoces, jacinto oriental, íris e fritilárias. Em março, chegam as violetas, especialmente as simples e azuis, que são as primeiras a florescer, o narciso amarelo, a margaça, as amendoeiras em flor, os pessegueiros também floridos, bem como os peliteiros e as rosas bravas. Em abril, teremos a violeta branca dobrada, o cravo amarelo, o cravo comum, as molas, a flor de lis e os lírios de várias espécies, a flor do alecrim, a tulipa, a peônia dobrada, o narciso pálido, o trevo dos prados, a madressilva francesa, as cerejeiras em flor, o abrunheiro de damasco e a ameixeira em flor, o espinheiro em folha e o lilás. Em maio e junho, temos cravos de todas as variedades, especialmente o cravo vermelho, há rosas de todos os tipos, exceto a rosa de almíscar, que floresce mais tarde, madressilvas, morangueiros, buglossas, aquilégias, margaridas francesas, flores africanas, cerejas maduras, groselhas, figos maduros, limas, videiras em flor, lavanda em flor, a flor do satiricão de cor branca, a erva muscaria, lírios do vale e macieiras em flor. Em julho, temos goivos de todas as variedades, rosas almiscaradas, tila em flor, papoulas precoces, ameixas maduras, maçãs amadurecendo e verdes. Em agosto, ameixoeiras de todas as espécies, pereiras, damasqueiros, uvas espiro, avelã, melão perfumado e acônito de várias cores. Setembro é a época das uvas em cachos, maçãs, papoulas de várias cores, pêssegos, marmelos de diferentes tipos, ameixa nectarina, peliteiros e geras para fazer compota. Em outubro e início de novembro, temos sorveiras, nésperas, abrunhão selvagem, rosas podadas ou transplantadas para florescer mais tarde, azinheiras e várias outras plantas similares. Essas indicações são para o clima de Londres, mas o que elas realmente significam é que você pode ter um haver perpétuum, dependendo das circunstâncias do local. E como o aroma das flores é extremamente agradável no ar, flutuando como a harmonia da música, podemos perceber que nada é tão encantador quanto saber que são as flores e plantas que perfumam o ambiente. Rosas vermelhas e adamascadas são um pouco econômicas em seu aroma, tanto que você pode caminhar ao longo de um corredor inteiro de roseiras e não sentir sua doçura, a menos que seja na hora do orvalho da manhã. Da mesma forma, os loureiros não têm perfume enquanto crescem, o cheiro do alecrim é sutil, assim como o da manjerona. A flor que mais exala perfume no ar é a violeta, especialmente a violeta branca dobrada, que floresce 2 vezes por ano, por volta de meados de abril e próximo ao dia de São Bartolomeu em agosto. Depois da violeta,
Vem a rosa de almíscar, em seguida, o morangueiro, que deixa um aroma agradável quando morre. Também temos a flor das videiras, que é uma poeira leve, como a poeira de um gramado, que parece pousar nas uvas quando elas começam a crescer. Em seguida, temos as roseiras bravas e também os goivos amarelos, que são flores encantadoras para plantar debaixo da janela de uma sala de estar ou de um quarto térreo. Além disso, temos os cravos e os goivos comuns, especialmente os rajados de rosa e o cravo da Índia, depois, as flores de tília e, por fim, a madressilva, cujo aroma muitas vezes pode ser sentido de longe. Não vou mencionar as ervilhas de cheiro, pois são flores campestres, mas as que mais deliciosamente perfumam o ar não são aquelas que passamos perto, como as mencionadas anteriormente, mas sim aquelas que são pisadas e esmagadas. São 3 delas: espimpinela, tomilho selvagem e hortelã. Portanto, você deve plantar fileiras inteiras dessas 3 plantas para poder desfrutar do perfume ao passear ou caminhar. Para jardins, como aqueles que são realmente luxuosos, como os que construímos para residências, a área não deve ser menor que 30 acres de terra e deve ser dividida em 3 partes, e um gramado na entrada, uma área selvagem ou deserto na saída e um jardim principal no meio, com alamedas em ambos os lados. Na minha opinião, 4 acres devem ser destinados ao gramado, 6 para a área selvagem, 4 para cada lado, e 12 para o jardim principal. O gramado proporciona 2 prazeres, que em primeiro lugar, nada é mais agradável aos olhos do que uma grama bem cortada. Em segundo lugar, permite abrir uma linda alameda que leva diretamente ao majestoso cercado do jardim. No entanto, como a alameda é longa e durante o verão ou nas horas quentes do dia não é agradável caminhar ao sol pelo gramado para alcançar a sombra do jardim, é recomendável plantar alamedas cobertas em ambos os lados do gramado, com cerca de 12 pés de altura, para poder caminhar à sombra até o jardim. Quanto à criação de arabescos ou desenhos com terras de diferentes cores sob as janelas da casa que dão para o jardim, isso não passa de mero entretenimento, pois é possível obter perspectivas semelhantes olhando para uma bandeja de frutas. É preferível que o jardim seja quadrado e cercado por uma imponente sébia parada em formato de arcos. Os arcos serão reforçados por estruturas de madeira com cerca de 10 pés de altura e 6 de largura, e cada arco terá uma abertura igual à largura do arco. Deixe uma borda de cerca de 4 pés de altura de sébia inteira sobre os arcos, sustentada por uma estrutura de madeira. Acima de cada arco, haverá uma pequena torre com espaço suficiente para uma gaiola de pássaros. Entre os arcos, serão colocadas outras pequenas figuras, com grandes pratos redondos de vidro colorido para refletir o sol. No entanto, acredito que essa sebe deve ser plantada em um pequeno declive, não de forma abrupta, mas suavemente inclinada, com cerca de 6 pés de altura, e toda ela deve ser plantada com flores. Acho também que o espaço quadrado correspondente ao jardim não deve ocupar toda a largura do terreno, mas deve deixar uma área suficiente em cada lado para várias alamedas laterais, que serão acessadas pelas alamedas laterais e cobertas do gramado. No entanto, não deve haver alamedas com sebes nas áreas adjacentes a esse grande espaço, nem na parte da frente, para que haja uma boa vista da sebe a partir do gramado, nem na parte de trás, para que seja possível apreciar uma bela vista pelos arcos que se abrem para a área selvagem. Para planejar o layout do terreno dentro do espaço cercado pela grande sebe, cada pessoa pode fazê-lo de acordo com sua preferência, mas na minha opinião, independentemente da maneira como for feito, não deve ser sobrecarregado com muitos enfeites ou elementos decorativos. Pessoalmente, não gosto de figuras recortadas em arbustos ou outras plantas ornamentais, acho que isso é mais adequado para crianças. Eu prefiro pequenas sebes baixas, com bordas arredondadas, algumas bonitas pirâmides e colunas elegantes apoiadas em estruturas de madeira, espalhadas pelo jardim. Também acredito que as alamedas devem ser amplas e bonitas. Nas áreas laterais, elas podem ser um pouco mais fechadas em comparação ao jardim principal. Seria interessante construir um belo monte exatamente no centro, com 3 alamedas e caminhos amplos o suficiente para que 4 pessoas possam caminhar lado a lado.
Gostaria que essas alamedas fossem dispostas em círculos perfeitos, sem elementos arquitetônicos complicados ou saliências. O monte em si deve ter cerca de 30 pés de altura e contar com um agradável quiosque para festas, com algumas lareiras discretamente projetadas e sem excesso de espelhos. Quanto às fontes, elas podem ser muito bonitas e refrescantes, mas, por outro lado, os lagos podem prejudicar o visual e desfigurar os jardins, atraindo moscas e rãs. Em minha opinião, as fontes devem ser de dois tipos, de algumas onde a água jorra em uma fina chuva ou jato, e outras que são belos reservatórios de água, com cerca de 30 a 40 pés quadrados, mas sem peixes, lodo ou sujeira. As fontes da primeira categoria, adornadas com estátuas douradas ou de mármore, estão muito em voga atualmente e ficam muito bem. No entanto, o aspecto mais importante é evitar que a água fique estagnada. Ela deve ser conduzida de forma a não permanecer em nenhum lugar além dos recipientes de base ou da cisterna. Também é necessário garantir que a água não fique descolorida, verde ou avermelhada devido ao acúmulo ou que ocorram quaisquer fenômenos semelhantes, como limo ou detritos putrefatos. Além disso, é preciso limpá-las manualmente todos os dias. Também seria interessante adicionar alguns degraus ao redor das fontes ou um pavimento bem calçado para completar o visual. Quanto às piscinas, elas devem ser decoradas com belos ornamentos, mas não entrarei em detalhes sobre eles. O fundo e as paredes laterais da piscina devem ser pavimentados com cuidado, com desenhos e figuras. Também é possível embelezar o ambiente com vidros coloridos e objetos brilhantes. É interessante cercá-la com grupos delicados de estátuas baixas. O aspecto principal é garantir que a água esteja sempre em movimento. A piscina deve ser abastecida por água proveniente de um reservatório mais alto, que flui através de belas saídas de água, e deve ser escoada por baixo através de vários pontos de drenagem que regulem o fluxo. Para um toque sofisticado, podem ser adicionados jatos de água em forma de arcos, criando efeitos visuais agradáveis, mas que não contribuem para a saúde ou a serenidade geral do ambiente. Quanto à área do matagal, que ocupa a terceira parte do terreno, gostaria que fosse preparada para ter uma aparência naturalmente selvagem. Evitaria plantar árvores ali, limitando-se a alguns bosques compostos apenas de urs e madressilva, com algumas videiras selvagens no meio. O solo deve estar repleto de violetas, morangos e orelha de urso, pois essas plantas se adaptam bem à sombra. Além disso, tudo isso deve estar espalhado pelo matagal de forma desordenada. Seria interessante também criar pequenos montículos, como tocas de toupeiras, como se encontra em matagais selvagens. Esses montículos podem ser plantados com tomilho selvagem, cravos ou alecrim, que possuem flores bonitas que são agradáveis aos olhos. Alguns montículos podem ser cobertos com era, violetas, morangos, prímulas, margaridas, rosas vermelhas, lírios do vale ou cravos de poeta escarlates. Também é possível incluir plantas como erva de São Vicente, eléboros e outras flores silvestres semelhantes, que também são suaves e agradáveis de se admirar. Parte dos montículos pode ser plantada com pequenos grupos dessas variedades, enquanto outras áreas ficarão vazias. Essas variedades podem incluir rosas, zimbros, azevinhos, espinheiros, uvas coríntias vermelhas, groselhas, alecrim, louro, urs e outras plantas semelhantes, que devem ser podadas regularmente para evitar um crescimento excessivo. Nos espaços laterais, é importante criar várias avenidas discretas que ofereçam boa sombra. Algumas delas podem receber bastante sol, enquanto outras devem ser projetadas de forma a proteger contra o vento, permitindo passeios agradáveis mesmo em dias ventosos. Essas avenidas devem ser cercadas por sebes em ambos os lados, fornecendo proteção contra o vento. Além disso, devem ser pavimentadas com areia fina e sem grama para que fiquem sempre secas. Em algumas dessas avenidas, você também pode plantar árvores frutíferas ao longo dos taludes ou em fileiras. Certifique-se de que as áreas onde as árvores frutíferas são plantadas sejam espaçosas, baixas e agradáveis, evitando que sejam muito íngremes.
Você também pode adicionar algumas flores delicadas ao redor dessas árvores, mas com moderação, para não prejudicar o crescimento das árvores. Nas bordas dos espaços laterais, eu colocaria um monte de altura regular, que permitisse que o muro do jardim ficasse à altura do busto, para que você possa admirar os campos ao redor por cima dele. No jardim principal, é válido ter algumas avenidas bem alinhadas em ambos os lados, com árvores frutíferas e alguns caramanchões com bancos, dispostos de maneira graciosa. No entanto, é importante que esses detalhes não se tornem excessivos, mantendo o jardim principal com uma sensação de abertura e conexão com o ambiente externo. Para proporcionar descanso à sombra e passeios durante os dias quentes, você pode utilizar as avenidas laterais. Lembre-se de que o jardim principal é destinado às estações mais amenas do ano e aos horários matutinos e vespertinos, ou aos dias nublados. No que diz respeito aos aviários, pessoalmente, não sou fã deles, a menos que sejam espaçosos o suficiente para ter grama e abrigar plantas vivas e arbustos no interior. É importante que as aves tenham muito espaço e locais naturais para construir seus ninhos, além de não haver acúmulo de excrementos no solo. Este é o esboço de um jardim principesco, com alguns princípios parciais estabelecidos. Não é um modelo detalhado, apenas um esboço geral. Para concretizá-lo, são necessários investimentos significativos, mas para grandes príncipes, geralmente consultam jardineiros e não poupam recursos ao realizar projetos semelhantes. Às vezes, para adicionar pompa e magnificência, acrescentam estátuas e outros ornamentos, embora nem sempre contribuam para a verdadeira beleza do jardim.